vai falar sobre os aspectos introdutórios, né, dando continuidade aos aspectos introdutórios da contabilidade de custos. Basicamente, nessa aula, a gente vai ver sobre as nomenclaturas básicas da contabilidade de custos. Elas são... Alguém está com o microfone ligado? Por favor, desligue, para não dar interferência. Então, essas nomenclaturas são fundamentais que vocês tenham um entendimento sobre elas e saibam diferenciá-las, porque lá na frente, a gente vai começar a utilizar as técnicas da contabilidade. É importante que essa classificação esteja bem fundamentada até para as disciplinas de contabilidade gerencial lá na frente, né, e outras disciplinas que dependam disso. Então, de acordo com o que eu vi, eu mostrei naquele históricozinho do vídeo, né, só que não entrou nesse detalhe, é interessante nós vermos como é que era no início da industrialização e durante a industrialização, né. Então, antes, no início, assim que surgiram as indústrias, no século XVIII, a mão de obra direta era em grande escala, né, o maquinário, por mais desenvolvido que fosse na época, a gente ainda dependia, as indústrias, né, ainda dependiam muito da mão de obra direta, ou seja, aquela mão de obra que trabalha diretamente com o produto, né. Existia uma maior preocupação com a produção, menor preocupação com o diferencial. Então, interessante na época era produzir muito sem buscar um diferencial produtivo, né, o que hoje, diante da concorrência, a gente já vê o inverso. Não havia globalização, ou seja, essa conexão tão grande entre os países no mundo como um todo, ou seja, a concorrência era menor, ou praticamente em alguns lugares zero, né, então aquela indústria que chegava naquele lugar ia buscar a demanda daquela localização, ou por muito contato e muito sacrifício por alguns que desbravavam mais, conseguiam trazer alguns produtos de fora, já da Ásia, enfim, há muitos tempos atrás, no início dessa industrialização. Ou seja, no final aqui eu coloquei menos concorrência, que é a consequência de todas essas características que a gente viu anteriormente. Já durante um processo de industrialização, a partir da globalização, né, que é o último item aqui da característica, que é o que se mantém até atualmente, há uma busca nessa redução da escala de mão de obra, principalmente quando se refere a Brasil, né? Isso, mesmo em indústrias que não são as tradicionais, como, por exemplo, a indústria agropecuária, né, em que se utilizava, por exemplo, num canavial, inúmeras quantidades de pessoas para se arrancar o canavial, onde hoje a gente tem máquinas, né, grandes máquinas, assim como para a plantação do arroz, assim como para todos os tipos de plantações, temos máquinas enormes que fazem a colheita em um pequeno espaço de tempo, utilizando apenas uma pessoa para essa colheita, que é quem está dirigindo aquela máquina. Então, com isso, houve uma perda de empregabilidade, houve. Só que a indústria, né, ela tem um foco a redução de custo. Infelizmente, no Brasil, o percentual gasto, né, com mão de obra em termos de tributos, é muito alto ainda, o que onera muito o produto final, o preço do produto final. Então, quando a gente tem um preço que tem que ser competitivo, resta à indústria, resta ao comércio, ou enfim, dependendo da atividade da empresa, reduzir o custo daquele produto, para que ela possa manter aquela competição de preço. Com essa globalização também houve uma maior preocupação tanto com a produtividade quanto com a comercialização do produto, ou seja, eles buscam atualmente um diferencial, tanto que tem indústrias que são voltadas por encomenda, né? Indústria de iate, de luxo, né? Então, cada pessoa que quer aquele iate de luxo, ele quer numa configuração pessoal. Então, tudo aquilo vai ser trabalhado dentro daquela indústria voltado com o que foi encomendado, né? Indústria sob encomenda. Então, é uma indústria que já se preocupa com diferencial. Ainda existe uma indústria com escala produtiva em grande quantidade? Existe. Sem preocupação diferencial? Existe.
mas muitas, né, não sei declarar aqui quanto em percentual, uma em relação à outra, mas muitas buscam o seu diferencial. Devido à globalização e devido à maior concorrência, consequentemente. Hoje, né, a gente consegue comprar um produto lá, em qualquer lugar do mundo, né, da Ásia, do Japão, enfim, de onde você queira, por um simples clique no computador. Nisso, a empresa do Brasil já está concorrendo com as de fora, né? Então, com isso é que as empresas buscam sempre o seu diferencial. Essa foi a mudança que houve desde o início da industrialização até o que está acontecendo agora. O que, que a contabilidade tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque a contabilidade, junto com o gestor de produção, é quem vão alinhar todos esses processos, né? Então, vendo como a economia está acontecendo fora da indústria, vão verificar o que é melhor para aquela indústria em termos de custo, em termos de mudança de processo, retirada de produto, inclusão de produto. Com isso, as informações da contabilidade de custos são de fundamental importância. Ok? Então, como eu falei para vocês, a base da formação dos custos, né, a preocupação com os custos desse produto que vai ser produzido, dos produtos que irão ser produzidos, vão gerar esse preço competitivo, esse preço que possam atingir uma competição dentro do mercado, por conta de tudo que acontece em relação à globalização, em relação à concorrência que é tão acirrada, né? Então, o que é essa contabilidade de custo? O que são os custos e como eles são classificados? É o que a gente vai aprender hoje. Continuar aprendendo, né? Que a gente já começou a ver anteriormente. Então, a contabilidade de custo, né, que eu trouxe algumas definições de Padovese, diz que é o segmento da ciência contábil especializado na gestão econômica do custo e dos preços de venda dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. Então, ela vai sempre estar gerenciando econômica e contabilmente como esses preços e os custos vão estar alinhados. Nasceu com a Revolução Industrial no século XVIII, como a gente já conheceu, e a definição genérica desses custos tratam da mensuração econômica dos recursos, produtos ou serviços adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa. Ou seja, custo é o valor pago por alguma coisa. Pelaquela indústria, no caso. Então, eu fiz esse esqueminha conceito que a gente aprendeu na aula passada, né? Lembrar que custo, despesa e perda é um tipo de gasto, né? O que é esse gasto? É o sacrifício na obtenção de bens e serviços com a entrega de um ativo. E esses gastos têm diferenças, né? Eles podem haver custo, despesa ou perda. O que é o custo, né? O objetivo do custo é a produção de bens e serviços, é tudo aquilo que envolve a produção daquele produto final. Então, tudo que tiver dentro da área produtiva, tudo que envolver a produção direta daquele produto, a gente chama de custo. Já a despesa, ela é preocupada com a obtenção da receita. Então, a despesa vai estar englobando toda a indústria, principalmente o que a gente, para dar uma dica para diferenciar o que é custo e despesa, está em chão de fábrica, está ligado à fábrica, a gente determina como custo. É voltado para a área administrativa e pós-fabricação desse produto, a gente considera uma despesa. Essa despesa vai diminuir lá a nossa obtenção de receita, né? Porque a cada receita que a gente tem, está envolvido várias despesas, né? Porque para você obter uma receita, tem que ser gerada algumas despesas. E existe a perda, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Ela pode ser não intencional, digamos, aconteceu, um equipamento quebrou dentro da empresa. Isso promoveu a quebra de algumas matérias-primas. É uma perda não intencional, não houve-se intenção de perder parte daquela matéria-prima.
Já existe a perda que é intencional, ou seja, ela é decorrente da atividade produtiva. Como é que é isso? A gente tem determinados produtos que tem que ser feito um arremate, digamos, uma madeira, que tem que ser recortada, um vidro que tem que ser modificado a formato dele. Vão haver ali perdas nessa parte dessa matéria-prima. Já há uma programação prévia dentro do planejamento da produção daquele produto que vai haver aquela perda. Né? Então, é uma perda decorrente da atividade produtiva. Alguma dúvida, pessoal, até aqui nesses conceitos de custo, despesa e perda? Não, tá tranquilo. Tudo bem, então vamos continuar. Foi tranquilo entender, professor, obrigada. Ok. Tá dando para entender. Tá, a gente vai aprofundar mais com a atividade, as atividades que a gente vem a ter a partir de agora, e aí a gente vai amadurecendo essa ideia de custo, despesa e perda. Então, custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de bens, de outros bens ou serviços. Alguns exemplos: salários do pessoal da produção, matéria-prima no processo produtivo, vejam que sempre está em custo envolvendo produção. Combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas da fábrica, aluguéis e seguros do prédio da fábrica. Então, vejam que a fábrica sempre está envolvida com relação aos custos. Depreciação dos equipamentos da fábrica, então, tudo isso é um custo. São exemplos de custo. Despesa, né? É um bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para obtenção de receitas. Exemplos de despesas: salários e encargo social do pessoal de vendas, né? Não, professora, mas eu estou vendendo o produto que eu produzi, tá? Ele vai reduzir minha receita, ele não vai agregar custo ao produto. Então, quando eu tenho formação de custo que vai entrar lá, meu custo do produto vendido, não entra comissão de vendas, tá? Então, pessoal de vendas e pessoal administrativo é despesa. Energia elétrica do escritório administrativo, despesa. Refeições e combustíveis do pessoal administrativo, despesa. Conta de telefone do pessoal de vendas, despesa. Aluguéis e seguros do escritório administrativo, despesa. Ixi, desconfigurou aqui. Professora, então Bem, a despesa é tudo aquilo que não tem a ver com a produção e com a fábrica, é? Isso. Saiu do chão de fábrica, daquela área de fábrica fabril, você já considera despesa. Ah, tá. Tudo que tiver fora daquilo ali. Entendi. Tá? Então, dentro do gasto, nós temos as perdas, né, que eu falei para vocês, que pode ser não intencional ou pode ser advinda da atividade produtiva. Não intencional, quando acontece um acidente, algo inesperado e gerou aquilo que era custo antes, era apenas um custo e vai se transformar em perda, né? Vai ser gerado uma despesa. Não é justo que, por exemplo, algumas matérias-primas se quebrem e esse custo dessa quebra da matéria-prima seja embutido para os demais produtos. Digamos que eu estou produzindo 1.000 copos e 100 quebrem por conta de uma máquina desregulada, no momento da impressão eles quebrem, eu vou pegar o custo desse produto, desses 100 copos que quebraram, e embutir como parte do custo dos outros 900. O que vai gerar? Vai gerar um custo maior daquele produto e vai interferir lá no meu preço de venda. Custos que não eram esperados e que não tem a ver com o processo produtivo. Foi algo inesperado, então ele vai reduzir minha receita total com relação a todos os produtos que eu vendi dentro daquela indústria. Ou seja, vai se transformar numa despesa. É porque esse nome de despesa era para estar no outro quadradinho, desconfigurou. Então, coloco sempre aqui, quebra de uma máquina com danos a alguns produtos no processo produtivo, né? Enfim, diversas coisas que podem acontecer, né? Um incêndio,
Então, várias coisas que podem acontecer que não estão dentro da programação da atividade produtiva. Falou em planejamento normal de atividade produtiva, vamos considerar aqui uma mesa, nós iremos fabricar uma mesa oval, e a matéria-prima dela é retangular, seja madeira ou vidro, ou qualquer outro tipo de material. Então, o tampo dessa mesa, a matéria-prima era quadrada, e a gente vai transformar ela em, retangular, e a gente vai transformar ela em oval. Então, a gente vai ter perdas ali nos cantinhos, né, que a gente vai ter que recortar para que esse retângulo se transforme num formato oval. Esses cantinhos que serão recortados já é uma perda esperada, a gente já pode transformar em custo do produto. Por que eu digo pode transformar em custo do produto, mas como também não pode? Caso a gente tenha destino para esses cantinhos retirados. Com essa questão da reciclagem, né, houver venda para essas partes, eu não nem preciso transformar em custo do produto, mas desconsiderando esse outro tipo de programação, essa perda, digamos que ela vai acontecer e não tem outro destino para ela, a gente vai remeter essa parte que foi retirada ao custo do produto, ou seja, a gente não vai considerar o custo do produto apenas da parte oval, e sim da matéria-prima como um todo, aquela parte toda retangular do tampo que foi a matéria-prima para chegar naquele produto oval. Tudo bem? Nesse sentido que a gente considera perda natural da atividade produtiva. Então, existem outras terminologias, né, em custos, que é o investimento, que é o gasto ativado em função da sua vida útil, ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Por exemplo, a máquina é um gasto que se transforma em investimento permanente. As ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como investimentos circulantes. Nós temos também, por exemplo, o estoque. O estoque, quando é adquirido na empresa industrial, inicialmente, antes de ir para o departamento produtivo, a gente considera como investimento. Depois que ele é solicitado pelo departamento de produção, para iniciar a etapa de produção daquele produto final, ele considera-se custo. Mas até então, no estoque, não iniciou a produção, o estoque se considera investimento. Desembolso é o pagamento, né? Isso vale para qualquer área, não só de custos, né? É o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, defasada ou não no momento do gasto. E agora a gente vai ver a classificação dos custos. Né? A gente já viu que os gastos são formados por custos, despesas e perdas, mas esses custos têm duas formas da gente classificar, como direto e indireto, e outra classificação é fixo, variável ou semi-variável. A gente até já comentou superficialmente na aula passada, e agora a gente vai ver em detalhes. Inicialmente, a gente vai ver a primeira classificação, custos diretos e custos indiretos. Custos diretos são apropriados diretamente ao produto, né? Vamos considerar a matéria-prima. A matéria-prima só vai ser utilizada para aquele produto A, né? Independente do tipo de produção, eu tenho uma matéria-prima que só vai ser utilizada para o produto A que eu estou produzindo, então não vai ser rateado, né, em diversos produtos, então essa matéria-prima é diretamente ligada ao produto. Mão de obra direta é aquela mão de obra também que a gente não faz o rateio por mais de um produto. Material de embalagem também só vai ser utilizado naquela produção daquele produto a gente considera custo direto. Depreciação do equipamento. Então, se aquele equipamento é utilizado para a produção só de um único produto, toda a depreciação dele vai ser um custo direto para aquele produto. Né? Já se ele produzir para mais de um produto, aí ele já vai ser um custo indireto. Porque todos os custos indiretos precisam de alguma forma de rateio
para serem incorporados ao produto. Né? Temos o aluguel da fábrica. Dentro daquela fábrica, a gente produz 50 tipos de produto. Então, a gente vai buscar a maneira mais coerente para fazer esse rateio, ou seja, essa divisão do custo do aluguel da fábrica mensal entre esses diversos produtos que eu produzo. Pode ser pela quantidade produzida, pode ser pela hora máquina, né, enfim, o tempo de produção, a gente tem que buscar um sentido mais lógico de forma a ratear um determinado custo aqueles produtos. Iluminação, que é a energia, salário dos supervisores, porque os supervisores, eles verificam a produção de todos os produtos da fábrica, né, e não apenas de um só. Gasto com limpeza da fábrica, esses funcionários que fazem a limpeza, fazem a rotatividade dentro dela e suprem a necessidade de todos os produtos, então, são considerados custos indiretos. Alguma dúvida, gente, até aqui sobre custo direto e custo indireto? Não? Ficou Então, claro. vamos continuar. Tá. Agora, nós vamos para outra classificação, aqui, que é custo fixo, variável ou semivariável. Esse custo semivariável é pouco utilizado, mas ele existe, essa classificação, e a gente vai abordar aqui também. Então, custo fixo é um custo que não varia, independente da quantidade produzida na indústria. Então, se eu produzo 0 produto, ou se eu produzo 1.000, 10.000, 20.000 produtos, eu tenho aquele custo, então aquele custo é considerado fixo. Ele não está ligado com a quantidade produzida dentro da fábrica. Então, o aluguel da fábrica, independente de eu produzir 0 unidades, ou 1.000, 3.000, 4.000, ele vai ser o mesmo aluguel, né? Vai sofrer o reajuste no ano posterior? Vai, mas é um reajuste econômico, um reajuste de contrato. Não está ligado diretamente à quantidade produzida. Assim é o seguro da fábrica, depreciação dos equipamentos da fábrica, né? Enfim. A depreciação só tem uma pequena diferença, apesar dela ser fixa, mas quando há é a mesma coisa do aluguel. Tem um momento que ele eleva. Isso não quer dizer que ele não seja fixo, é fixo. Né? A depreciação, por exemplo, ela é fixa até uma quantidade de horas. Né? Então, se eu tenho um funcionamento de 24 horas daquela máquina, eu já tenho algumas permissões legais para aumentar o percentual de depreciação, né? O que seria muito diferente de uma utilização de 8 horas. Ou seja, até porque mesmo a máquina vai se depreciar mais. Mas são com níveis produtivos muito mais elevados do que o que estava anteriormente. Então, há uma subida, mas por conta, não proporcionalmente ao aumento produtivo, mas digamos assim, uma elevação muito forte daquela produção. É como se eu precisasse construir outra fábrica e eu tivesse outro galpão de fábrica, porque realmente minha produção aumentou tanto que naquele campo produtivo já não está comportando. Aí seriam outros custos. É como se fosse isso. Não que a cada unidade produzida é diferente da matéria-prima. Cada unidade que eu aumento de produção vai interferindo diretamente no aumento da minha matéria-prima, que é um custo variável, está aqui como custo variável. Então, cada matéria-prima que eu vou agregando no meu produto, cada unidade a mais, eu vou ter mais quantidade de matéria-prima diretamente proporcional. Assim como a embalagem diretamente ligada àquela produção, a mão de obra direta, e assim temos vários custos que variam conforme a atividade de produção também varia. E os semivariáveis, que envolvem a parte fixa e a parte variável, tá? Um exemplo, são poucos os exemplos que a gente pode citar, mas a gente tem a energia da fábrica. Acredito que eu até falei para vocês na aula passada. A energia da fábrica, as fábricas podem comprar quantidades de energia já fixa. Já sabe que gasta uma determinada quantidade de quilowatt, ela entra nessas aquisições de energia de alta potência,
leilão de energia, e ela adquire, né, essa quantidade. Atualmente a gente tem até os benefícios da questão da energia solar, energia eólica, né, a energia está se modificando com esse passar do tempo, e a gente está tendo a oportunidade de ter outras formas de energia, né, e aí essa classificação vai mudando conforme é utilizado dentro da fábrica. Então, a parte fixa que ela adquire, essa cota fixa que ela tem que pagar mensal por ter adquirido aquele quantidade de quilowatts fixo, não quer dizer que ela não possa gastar mais. Se ela ultrapassar, ela vai pagar por quilowatt-hora, ok? Então, vai ter uma parte fixa, que foi o que ela adquiriu por um valor mais baixo, e vai beneficiar no custo da sua produção, e tem a parte variável, que ela ultrapassou aquela cota que ela tem máxima adquirida já anteriormente. Então, tem que se diferenciar essa parte fixa da variável. Quando se mistura, a gente chama semi-variável. É como um plano de celular, por exemplo. Você tem aquela cota que você contratou, e o que você ultrapassar, você vai pagar por fora. Então, esse custo, se acontecer de ultrapassar, vai ter a parte fixa e a variável, ou seja, a conta daquele celular vai ser um custo semi-variável. Aluguel de uma copiadora, né? Tem empresas especialistas em alugar máquina copiadora, ela aluga o fixo pelo maquinário, e a cada xerox que você vende, ela tem lá uma contagem, tem um custo que você tem que pagar na cópia que você está vendendo, né? Então, aquele proprietário daquela copiadora tem dois custos, o fixo e o variável. Então, se chama custo semi-variável. E assim por diante. Quando envolver parte fixa com variável, a gente vai classificar como custo semi-variável. Aqui é o gráfico que demonstra o custo total, né, que abaixo é o custo fixo, e em cima o custo variável nesse triângulo, né, tá até a nomenclatura aqui do lado direito do gráfico, a parte de custo fixo 94 mil e a parte de custo variável 273 mil, só um exemplo para vocês entenderem graficamente como é o custo total dessa indústria. Então, lembrando que o custo direto, ele pode ser fixo, ele pode ser variável ou ele pode ser semi-variável. E o custo indireto, ele pode ser fixo, variável e semi-variável. Então, eu posso classificar das duas formas. Meu custo é direto ou indireto, ou é fixo, variável e semi-variável. Podendo ter e tendo até que ter as duas classificações juntas. Posso ter um custo direto e variável. Posso ter um custo direto e fixo também. Professora, sua voz está falhando de vez em quando. É, porque a conexão aqui não é perfeita, não tem jeito. Mas está comprometendo a explicação? Não, só. Essa questão de conexão, eu moro num condomínio aqui já mais afastado, depois do zoobotânico, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com a internet aqui. Essa internet Hora está entrando aí, dizem que está melhorando esse cabeamento para cá. E a gente só tem duas opções de internet, a G3 e a Megavia. Diz que esse Hora comprou essa Megavia, que é a que eu tenho aqui, mas eu já tive a G3 também. E ambas são ruins. Todo mundo do condomínio aqui reclama. Já aconteceu de eu não conseguir dar aula em algum momento. Quando eu dava aula no SEAD, no início da pandemia, a gente não conseguiu dar aula. Porque realmente, às vezes, cai a conexão. Aqui de manhã, à tarde até que é bom. De manhã, com minhas filhas aqui na aula delas, é terror. A conexão horrível, horrível de manhã. Não sei o que é, acho que ela ainda está dormindo pela manhã. À tarde ainda fica um pouquinho melhor. Tá bom? Mas vamos nos ajustando aqui. Então, se estiver comprometendo, me avisem. Então, eu trouxe aqui uma prática para vocês, né? Eu até mandei o slide, mas queria que vocês entendessem que essa atividade, a gente traz a Companhia Industrial Previsa, apresenta os seguintes dados relativos ao mês de março. Então, receita por vendas,
12.080. Na verdade, essa receita não vai ajudar muito, porque a gente vai estar pedindo aqui que vocês identifiquem os custos e classifiquem-os, identificar as despesas e calcular o custo da produção, né? Então, aqui tem o quê? Receita por vendas, mão de obra direta e encargos sociais, depreciação das máquinas de produção, depreciação das máquinas da administração, salários dos vendedores, salário do pessoal administrativo, mão de obra indireta e encargos sociais, despesas financeiras, energia elétrica da fábrica, energia elétrica do escritório administrativo, despesas administrativas diversas, matéria-prima para a produção. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro, eu listei o nome do que eu pedi lá, né, relacionado, e a gente vai classificar, primeiro, o que é, se é custo ou despesa. Primeira pergunta, né? Então, mão de obra direta e encargos sociais respectivos. É um custo ou despesa? Deixa eu voltar bem aqui, não identificou se era da produção, né? Mas é da produção, gente. Mão de obra direta e encargos sociais respectivos da produção. É o quê? Se é mão de obra direta, é um custo direto e geralmente variável, tá? Geralmente variável. Como é mão de obra direta, é um custo, a gente já sabe que, direto. Depreciação das máquinas de produção. Geralmente é um custo direto, mas se tiver mais de um produto sendo produzido naquela máquina, a gente tem que considerar um custo indireto, tá? E é fixo esse custo, porque existe um percentual fixo legal, né, que a gente faz a depreciação, que vocês sabem disso. Então, é um custo fixo. Não varia conforme o aumento da produção. Depreciação das máquinas da administração. Falou em administração, a gente sabe que é uma despesa. Salário dos vendedores e os encargos sociais também a gente considera uma despesa. Salário do pessoal administrativo também uma despesa, já que a gente não está falando da parte produtiva. Mão de obra indireta e encargos sociais, a gente vê mão de obra indireta, ou seja, essa mão de obra trabalha para mais de um produto, então, um custo indireto e fixo de fabricação. Despesas financeiras. É uma despesa, né, que vai afetar lá a nossa receita. E energia elétrica da fábrica. A gente considera geralmente um custo indireto se a gente não conseguir medir diretamente a energia da produção de cada produto. Se eu tiver um contador para cada máquina, em cada momento que eu for produzir o produto, eu conseguir medir diretamente o gasto dessa energia para cada produção que eu tiver, já vai passar a ser um custo direto. Se eu tenho um único medidor para todo meu campo de produção, aí eu tenho um custo indireto, porque eu vou ter que promover um rateio proporcional para todas as produções que eu tiverem com aquele custo mensal de energia. E é semivariável por aquilo que eu expliquei para vocês, né? Aí também é algo que a gente tem que verificar pelo local, né, em que tem esse custo de energia, não é uma classificação padrão para todas as fábricas. Tem que ver caso a caso. Normalmente é um custo indireto semivariável. Energia elétrica do escritório administrativo, despesa. Despesa administrativa diversa é uma despesa. Matéria-prima para a produção é um custo direto variável. Tá? Então, um custo que vai geralmente ser direto àquela produção, porque aquela matéria-prima normalmente não é rateada em mais de um produto. Se for, vai ser um custo indireto. E variável porque varia conforme o aumento produtivo. Alguma dúvida aqui, pessoal?
Professora, eu não entendi essa parte da mão de obra direta lá em cima, né? Pelo fato de ser variável, Sim. e a mão de obra indireta e do lado ter fixo. O que é que diferencia isso? É porque, geralmente, essa mão de obra indireta, ela não varia conforme a produção. Vamos supor que, dá um exemplo, os exemplos que eu dei anteriormente. Supervisor da fábrica, né? Ela não vai variar conforme o aumento produtivo. Ele vai ter suporte a diversas quantidades de produção, independente se ela aumentar ou diminuir, eu vou ter aquele supervisor de fábrica. Pessoal da limpeza, independente de eu aumentar ou diminuir minha produção, eu vou ter que ter aquele pessoal da limpeza dando suporte à fábrica. E vai ser um custo fixo da fábrica, ok? A mão de obra direta, geralmente é aquela que trabalha diretamente na produção do produto. Então, a partir do momento que eu vou aumentando aquela produtividade, eu dependo daquela mão de obra, eu vou ter que variar também, ou seja, vou ter que contratar mais gente para produzir, ou seja, eu vou ter mais custo de mão de obra direta. Ok? Então, ela é diretamente ligada com a produção dos produtos dentro da fábrica. Isso de maneira geral, mas a gente tem que analisar caso a caso, considerando esses dois casos, em que a mão de obra indireta seja essa parte de staff que vai dar suporte a todo o setor produtivo, e que não esteja diretamente ligada com o aumento da produção. Nesse sentido, a gente está classificando. Então, aqui, essas classificações não são padrões, lembrando sempre, para todas as indústrias. A gente está falando aqui de maneira bem genérica, e eu estou explicando os detalhes de quando a gente considera esse tipo de classificação, tá? Para vocês entenderem a lógica de por que eu classifiquei dessa forma. Ficou mais claro? Eu não vi quem me perguntou, porque eu estou aqui na tela da apresentação. Ficou ótimo. Obrigada. Ah, então joia. Então, aqui, a gente só, para saber o custo da produção total, a gente vai pegar dentro dessa tabelinha que a gente classificou, o que é custo? Mão de obra e encargos sociais, que é aqui 3.830, depreciação das máquinas de produção, 580, aí vamos descendo aqui, ó, mão de obra e encargos sociais, 530, energia elétrica da fábrica, 387, e o último custo, matéria-prima para produção, 4.000. Custo total da produção, só somar todos os itens, 9.327. Custo do produto, a gente deveria saber a quantidade produzida, pegar o custo total da produção e dividir pela quantidade produzida. Se eu produzir 1.000 produtos desse, né, eu vou dividir 9.327 por 1.000, né, que vai dar 9,33 para cada produto. Ou mesmo a cifra. O ideal é que a gente mantenha a cifra até o final. Tanto que a gente tem que usar ou programas específicos para essa questão de produção, ou o Excel é a melhor forma de ratear, para a gente não perder nenhuma dízima desse rateio. Tá, gente? Era isso que eu queria trazer em termos de teoria para vocês hoje.